Bom dia a todos. Agora pela manhã, o presidente Bolsonaro, junto com seus ministros, veio aqui pessoalmente entregar ao presidente Arthur Lira a medida provisória que versa sobre os benefícios sociais do governo Bolsonaro, a MP do Auxílio Brasil, juntamente com a PEC que versa sobre a disciplinação dos precatórios. Esse evento ocorreu agora há pouco, vocês acompanharam. Portanto, são duas medidas muito importantes. A reestruturação dos programas sociais visa justamente ir além de uma proteção à população em situação de vulnerabilidade, poder apresentar através desses programas sociais várias ferramentas e trilhas para que o cidadão possa sim conquistar sua emancipação, para que ele possa galgar mais espaço, alcançar uma melhor qualidade de vida para a sua família. Essas duas medidas, portanto, foram entregues agora ao presidente Arthur Lira aqui na Câmara dos Deputados. E o presidente Arthur Lira comunicou que irá dar toda a prioridade ao tema, uma vez que, sem dúvida nenhuma, é um assunto crucial, em especial nesse momento de enfrentamento à pandemia, que aflige milhões de brasileiros, mais ainda aqueles em situação de vulnerabilidade. Portanto, estamos trabalhando com muita ênfase nesse tema, para que cada vez mais o Estado brasileiro possa dar uma resposta, que cada vez mais o Estado alcance eficácia em cuidar daqueles que mais precisam e, em especial, fazer com que essas pessoas alcancem, o direito pleno à sua cidadania. Ministro, algumas semanas a quantidade de pessoas vai aumentar a quantidade de pessoas atendidas por esse benefício e quando vai ser definido o valor? Atualmente, o atual programa de transferência de renda, o Bolsa Família, abrange cerca de 14 milhões e 600 mil beneficiários. Esse número deve aumentar sim, indo acima de 16 milhões de beneficiários. E mais do que isso, na sua reformulação, ele vai apresentar também novas ferramentas, como a questão de uma ênfase no quesito de segurança alimentar e nutricional, e em especial no quesito de primeira infância. E, inclusive, agora em agosto, estamos vivendo um período para justamente dar ênfase na Política Nacional de Primeira Infância, que atualmente o governo brasileiro exerce o maior programa de visitação a gestantes, nutrizes e as crianças de 0 a 36 meses. O valor do novo programa, o presidente já comentou que deverá sofrer um reajuste de pelo menos 50%, do valor do ticket médio atual desse programa de transferência de renda. Esse ticket médio que corresponde a cerca de R$ 189 atualmente. Então, isso deverá ser alcançado dentro do teto de gastos, portanto, andando em consonância a área social com a responsabilidade fiscal. Eu sempre tenho dito que a área econômica e a área social do governo são duas faces de uma mesma moeda, pois quando a economia apresenta sinais de fraqueza, quem mais sofre é justamente essa população em situação de vulnerabilidade. E o valor, portanto, deve ser definido por volta do final de setembro, uma vez que essa reestruturação do programa entra em vigor a partir do próximo mês de novembro. Até outubro, nós temos a extensão do auxílio emergencial, que foi, inclusive, adiado por mais 3 meses pelo presidente Bolsonaro, abrangendo ainda os meses de agosto, setembro e outubro. E já em novembro, esperamos ofertar a essa população necessitada o Auxílio Brasil, esse novo programa social que é agora submetido ao Congresso Nacional. Ministro, há algumas semanas no Ministério da Economia, o senhor falou que você está tentando redesenhar todos os programas sociais para trazer esse novo programa. Além do Bolsa Família, ele engloba outros programas também dentro desse? É isso que versa a medida provisória sobre a reformulação dos projetos sociais, o Auxílio Brasil. Ele vai além de uma rede de proteção social e buscará ofertar a essa população em situação de vulnerabilidade todas as ferramentas disponíveis do Estado brasileiro para que ele possa, sim, seja através da capacitação, seja através da possibilidade de um financiamento, seja através do empreendedorismo, seja através do programa do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Possibilidades para que esse cidadão possa cada vez mais conquistar o seu direito pleno à cidadania e buscar sua emancipação dos programas sociais do governo. Ministro, quais os ministérios que fizeram parte da construção da proposta?
além do Ministério da Cidadania, que é o braço social do governo Bolsonaro, participaram também na formulação temática o Ministério da Economia, o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Agricultura. Em paralelo também, de forma sistêmica, atuaram bastante aqui a Casa Civil, através de toda a sua equipe, a Secretaria de Governo e, obviamente, o Ministério da Economia, com todas as suas secretarias, com muitas reuniões, onde nós buscávamos justamente aprimorar, né, a eficácia do Estado brasileiro, né, no enfrentamento desses quesitos de desigualdade social. Ministro, quando a gente fala de aumento de 50%, a gente quer saber se está havendo um arredondamento. A gente está falando de pelo menos R$300 ou... Não há ainda um anúncio específico. Como eu comentei, ao final da resposta, por volta do final de setembro, após inclusive o envio da LDO, que nós devemos, o presidente Bolsonaro deverá apresentar esse reajuste. Deve girar em torno de 50% do ticket médio do Bolsa Família. É importante ressaltar que, diferentemente do auxílio emergencial, que tem um valor definido para todos os beneficiários, o programa Bolsa Família, né, agora, com essa nova reformulação, se chamará Auxílio Brasil, ele abrange uma série de políticas públicas. Portanto, o valor do benefício é diferente a depender do perfil de cada família. Hoje, por exemplo, tem famílias que recebem de R$80 até mais de R$300. Então, quando se fala num reajuste, nós falamos, no caso dessas políticas de transferência de renda, no reajuste do valor do ticket médio. Mas isso significa um reajuste para pelo menos R$300 ou para pelo menos R$290? Foi isso que o presidente Bolsonaro acabou de falar lá embaixo, que pretende dar um reajuste de pelo menos 50% do ticket médio do programa de transferência de renda. Ministro, sem a PEC aprovada, mas precisa da sanção? São dois temas distintos. A medida provisória reformula os programas sociais, a PEC versa sobre precatórios. Apesar de distintos, eles têm sim correlação, pois o disciplinamento do pagamento e a estruturação dos precatórios com a sua devida previsibilidade naturalmente interferem nas finanças públicas do Estado brasileiro e, por consequência, pode também vir a afetar o programa social. Então, é imperioso que as duas medidas avancem em paralelo. Você pode falar no fundo da privatização, ministro? A PEC é uma obra do governo? Não, a PEC é uma decisão, né, uma postura do governo federal de enfrentamento, né, de encarar uma situação orçamentária que versa sobre precatórios. Como o ministro Paulo Guedes comentou lá embaixo, não se trata de queda de braço entre poderes, né? Não se visa aqui agir sobre decisões de mérito de um outro poder, mas é importante que se busque responsabilidade fiscal em todos os quesitos que envolvam, né, as contas públicas, pois é natural que o Estado tem sim uma capacidade de pagamento que precisa ser observada. E esse escalonamento, portanto, é crucial para que haja um equilíbrio nas contas públicas. O fundo com recursos de privatização, ministro, está incluído na PEC. Esse fundo apresentado pelo ministro Paulo Guedes, ele consta, né, no texto da PEC, e ele visa justamente que, uma vez que o Estado se desonere de alguns ativos, que parte desses recursos sirvam tanto para adiantar o cronograma de pagamento dos precatórios, como também uma parte desse recurso seja, sim, destinado para a população em situação de vulnerabilidade. Portanto, que o cidadão brasileiro mais necessitado possa também perceber, certo, os avanços e os ganhos da economia brasileira. O valor só vai ser definido até o final de setembro, né? Por que esse prazo? Qual a dificuldade que está sendo disso? Pois, naturalmente, temos uma PEC, né, que versa sobre os precatórios, temos, naturalmente, o envio da LDO, que deve se dar agora, provavelmente, no final de agosto. E nessa sintonia, uma vez que os programas sociais estarão enquadrados, né, dentro do teto, dentro da responsabilidade fiscal, posteriormente a isso é que teremos a definição do novo ticket médio do programa social. O que versa a PEC é sobre os precatórios. O que versa a medida provisória é a reestruturação dos programas sociais. No texto dessa medida provisória, não tratamos sobre valores, tratamos sobre a reformulação dos programas.
Então a PEC tem que ser aprovada até setembro para poder viabilizar esse novo programa. Tem espaço para isso? A PEC sim, naturalmente sim. O senhor acredita que tem espaço para ela passar aqui? Acredito, nós estivemos com o presidente Rodrigo Pacheco do Congresso Nacional, agora há pouco estivemos com o presidente Arthur Lira, e ambos estão cientes, né, da grande responsabilidade que esse tema fala a cada um dos brasileiros, especialmente os mais necessitados. E esse Congresso Nacional, do que eu faço parte, eu sou deputado licenciado, agiu com muita responsabilidade e não faltou aos brasileiros nesse momento de enfrentamento à pandemia. A questão de beneficiários do Nordeste com a INP vai mudar, vai alterar, já que a proposta tem outros perfis? Não, deve seguir de acordo com a execução do programa. A maior quantidade dos beneficiários atualmente são do Nordeste, mas outras regiões, né, com o avanço do CAD único, com o avanço também da disponibilidade de novas tecnologias de informação e comunicação, que é também um legado do Estado brasileiro após o pagamento do auxílio durante esse enfrentamento da pandemia. Foram mais de 200 fontes de dados distintas e isso resultou, portanto, um ativo para o Estado brasileiro de uma informação mais precisa sobre uma população, inclusive, que o Estado desconhecia. Então, temos avanços, né, e o que é mais importante é focar que esses recursos possam ser eficazes e chegar justamente para o seu destinatário, que é a população em situação de vulnerabilidade. Obrigado, gente. Muito obrigado.